Olá a todos, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize, onde a gente trabalha política com dados. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema da redação do Enem, que foi um tema meio fora do radar da maioria dos cursinhos e da maioria dos candidatos. Eu vi muitos candidatos reclamando do tema da redação do Enem. E o tema foi democratização do acesso ao cinema. Muita gente poderia esperar fake news, grandes desastres ambientais, campanhas de anti-vacinação, mas veio esse tema: democratização do acesso ao cinema. Sempre tem um tema na redação do Enem, e o candidato tem que demonstrar conhecimento dos aspectos ou consequências sociais desse tema, né? Eu sou doutor em Direito Constitucional e a primeira coisa que eu falaria, obviamente, pela minha área de formação, é que a cultura é um direito fundamental do cidadão. Está lá previsto na Constituição. Cultura é um direito fundamental do cidadão. E, portanto, é preciso ter políticas públicas para possibilitar que mais cidadãos tenham acesso de forma mais facilitada possível a esse direito fundamental, que é o direito à cultura. E esse é o objetivo de políticas públicas. Políticas públicas propiciam o acesso dos cidadãos a determinados bens sociais. E o direito à cultura é uma espécie de bem social. Só que o que é que acontece? E aí esse seria um ponto de problematização que eu trabalharia. Com a urbanização e a concentração demográfica nas grandes capitais, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, isso faz com que os melhores serviços públicos e também os melhores empreendimentos da iniciativa privada se concentrem nessas grandes cidades. E a indústria cultural faz parte desse sistema. Então, a indústria de entretenimento se concentrou nessas grandes cidades e dentro dessas grandes cidades em um local específico, que são os shopping centers. Dificilmente você encontra sala de cinema nas cidades que não sejam dentro de shopping centers, que é um espaço, um espaço quase público, digamos assim, é um espaço da iniciativa privada, mas a noção, as pessoas acham que é um espaço público. Nos shopping centers são espaços destinados ao consumo, né? E também consumo de cultura, consumo de bens culturais. E uma das coisas que inviabiliza o consumo de bens culturais, o próprio shopping center é um espaço um tanto caro de se frequentar, né? Tudo no shopping, em geral, é mais caro do que comprado fora do shopping. Isso atinge a indústria cinematográfica. Os preços dos ingressos de cinema são bastante caros, né? Isso faz com que gere estratificação social, uma elitização do acesso a esse bem social que a gente chama de cultura, ou mais propriamente ao cinema. Então o primeiro aspecto que eu abordaria, enquanto meu cachorro tá chorando porque eu não estou falando com ele, estou gravando esse vídeo para vocês, é que o preço dos ingressos e o modo como a indústria cultural trabalha entregando esse produto chamado cinema, que é dentro dos shopping centers, inviabiliza o acesso a esse bem por parte dos economicamente mais desfavorecidos e gera um problema circular. Se o público-alvo que consegue consumir o bem cultural na forma de cinema é um público de classes mais favorecidas, isso significa que quem vai produzir cinema vai produzir pensando no seu público-alvo, porque você quer ser assistido e não ser assistido. Então, isso gera um raciocínio tautológico, ou seja, isso gera um movimento circular em que só quem consome os produtos, quem consome filmes, quem vai ao cinema, são das classes mais favorecidas. Logo, os produtores de cinema, visando ter uma bilheteria maior e visando aceitação maior, vai produzir um conteúdo que seja palatável, que seja agradável a essas classes desfavorecidas. Isso aumenta a estratificação social. Esse é um primeiro ponto que eu trabalharia. Um segundo ponto que eu trabalharia, que diz respeito a políticas públicas, eu falaria da quantidade das salas de cinema. Vocês podem até ficar um tanto abismados, mas segundo o IBGE, dos 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios que temos no Brasil, apenas 10% desses municípios têm ao menos
uma sala de cinema. Certamente você mora numa cidade, eu moro em Recife, e aqui em Recife, sei lá, tem 8, 9, 10 salas de cinema. Mas lembre-se que Recife, assim como, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e outras capitais são exceção, porque apenas 5% dos municípios do Brasil inteiro ou 10% possuem salas de cinema, e essas salas de cinema estão mais concentradas no sul e no sudeste. Então, a própria distribuição das salas de cinema reflete uma certa estratificação social. O sul e o sudeste são, em geral, regiões mais ricas do que o norte e o nordeste, por exemplo, inclusive alguns locais do centro-oeste. Então, seria preciso, por parte do governo, realizar políticas públicas que gerem incentivos fiscais para a construção, para a formação de centros sociais, centros culturais que tivessem salas de cinema, como Centro Cultural Caixa, Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural Santander. Só estou citando bancos, mas é mais ou menos os que eu conheço. Então caberia o governo fazer essas políticas públicas. Seria essa quantidade de salas, seria uma segunda questão que eu abordaria. Uma terceira questão e última que eu abordaria é a atuação do governo atual, né? Uma atuação em que, como a gente vai gerar democratização do acesso ao cinema, se o governo atual está fazendo uma perseguição a tudo que é atinente à cultura. Então o governo atual extinguiu o Ministério da Cultura. O governo atual está diminuindo cada vez mais o financiamento à cultura. O governo Bolsonaro propõe, inclusive, para o próximo ano, uma diminuição em 43%, quase metade, do financiamento à cultura. O governo atual promove uma perseguição à classe artística. O governo atual censura sob a forma de não financiamento de determinados tipos de projetos, como aqueles voltados ao grupo dos LGBTs, por exemplo. Então eu abordaria esses três problemas. O acesso à carestia, digamos assim, do cinema, né? Do cinema, então o que gera já estratificação social, a pouca quantidade de salas distribuídas no Brasil e a atuação do governo Bolsonaro. Se desse tempo, eu poderia falar que os serviços de streaming, por exemplo, como o Netflix, promovem uma certa democratização do acesso ao cinema. Serviços como o YouTube também fornecem essa democratização. Tem vídeos no YouTube de R$ 3,90, R$ 4,90. Então é uma certa democratização. E por fim eu falaria da atuação do governo atual, que é contrária a qualquer movimento de democratização. É isso, esses 3 pontos eu abordaria na redação do Enem, e eu acho que ficaria uma boa redação do Enem. Faz muitos anos que eu fiz o Enem. Eu fiz o Enem 2 vezes e nos 2 eu tirei nota 10 na redação, mas eram outros tempos, né? Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, dê like, dê dislike, enfim, faça o que você quiser. Tchau!